Boa noite, pessoal. O nosso tema da nossa apresentação vai ser sobre o ciclo do fósforo. E antes de iniciar, né, falando um pouquinho sobre o ciclo, eu vou trazer para vocês o que de fato é o fósforo, tá? E aí, quando a gente fala de fósforo, não é aquele fósforozinho lá da nossa casa que a gente tem para ligar o fogão, não. Tá? O fósforo nada mais é do que uma molécula química que tem grande importância, principalmente na formação de elementos, como por exemplo na formação ali do nosso DNA, que é o nosso material hereditário, e também do RNA. Então, o fósforo ele vai auxiliar no processo de formação desses elementos, que é uma molécula extremamente importante, principalmente para o processo de hereditariedade, né? O fósforo também está presente ali em estruturas que são formações membranosas celulares, como por exemplo a camada, a membrana plasmática, por exemplo, né, que tem uma camada fosfolipídica. Tá? E existe também o fósforo em coenzimas, né, que atuam ali no processo de metabolismo, reações químicas que acontecem metabolicamente nos seres vivos. Mas já aqui na ecologia é importante falar sobre o fósforo em relação às plantas, tá? E aos seres vivos de uma forma geral. Nas plantas, o fósforo ele está presente principalmente no processo de crescimento desses indivíduos. Então, desde a formação do tecido foliar até o tecido, por exemplo, que vai formar as raízes, existe o elemento fósforo dando origem a esses tecidos, tá? E aí, como é que esse fósforo ele é adquirido para o nosso substrato? Como é que ele vai chegar aos animais, por exemplo? O fósforo ele está presente além em sedimentos de rocha, sedimentos rochosos. Quando essas rochas elas passam pelo processo de intemperismo, que elas vão fazer o desgaste ao longo dos séculos, esse desgaste vai liberar principalmente no ecossistema, pequenas quantidades de fósforo. Esse fósforo ele vai parar no nosso principal substrato, que vai ser o solo. E aí, quando esse fósforo atinge o solo, ele vai ser passado por assimilação para as plantas, que são os nossos produtores primários, até chegar em herbívoros, sejam eles de pequeno porte ou de grande porte, também por assimilação. Quando é que esse fósforo ele vai atingir o ambiente aquático? Quando acontece o processo de decomposição, tanto dos produtores primários quanto dos herbívoros, por exemplo, esse fósforo ele vai também passar junto pelo processo de decomposição. Se essa decomposição acontece perto de um ambiente que seja ali um rio, por exemplo, um lago, esse fósforo ele vai passar através de sua forma solúvel, levado por águas de chuva, por exemplo, até chegar a esse ambiente aquático, onde vai ser encontrado ali nos peixes daquela região. Embora o ambiente aquático ele não seja um ambiente de grande quantidade de fósforo, o fundo do mar ele se torna um reservatório de grande quantidade. Por quê? Porque no fundo do mar a gente tem um processo de decomposição muito grande. Então, ali sim, existe uma grande quantidade de fósforo presente naquele hábitat. E aí eu trouxe para vocês um exemplo, que são as ilhas do Peru, onde aqui nessa ilha, as fezes das aves que se fazem presente nessa ilha é extremamente rico em fósforo. Por quê? Porque essas aves elas se alimentam do fósforo que está presente ali do processo de intemperismo que acontece nessa ilha. Tá? Para o uso humano, o fósforo é principalmente encontrado em fertilizantes, tá? Como, por exemplo, o NPK, que é um fertilizante muito utilizado na agricultura, de uma forma geral, agricultura a larga escala, onde o NPK é um fertilizante que possui nitrogênio, fósforo e o potássio. O fósforo, que é o nosso a principal estrela da nossa aula, ele vai servir para o processo de floração. Então, as plantas frutíferas, elas começam a se desenvolver muito mais rapidamente quando esse elemento ele é utilizado. E aí eu trouxe para vocês uma representação gráfica de como é que esse ciclo acontece. Vocês conseguem ver aqui uma cadeia montanhosa, onde essa cadeia montanhosa ela passa ao longo dos séculos pelo processo de intemperismo. Esse intemperismo vai liberar no ambiente as moléculas de fósforo que vão ser assimiladas, né, pelo substrato, que vai ser o nosso solo, chegando até os nossos produtores primários, e aí sim, passando para os animais, sejam eles herbívoros de grande ou pequeno porte, como por exemplo a vaca, que está aqui fazendo o nosso processo de interpretação, né, no nosso gráfico, e chega para os peixes, por exemplo, que são animais de ambiente aquático, também por assimilação, quando o processo de decomposição ocorre aproximado ali a esses ambientes. E aí, esse fósforo ele só chega através das aves, só chega nas aves, na verdade, desculpa, quando eles se alimentam desses peixes que fizeram ali contato com esse ambiente rico em fósforo através dos peixes.
Como um problema ambiental relacionado ao ciclo do fósforo, nós trouxemos a eutrofização, que é um problema decorrente do aumento da concentração de nutrientes em um ecossistema aquático, que vai levar a um aumento da produtividade. E os principais nutrientes responsáveis pela eutrofização são o nitrogênio e o fósforo, mas principalmente o fósforo, porque ele participa de atividades metabólicas que são importantes para os seres vivos. Então, quanto maior a presença de fósforo em um ecossistema, mais a flora aquática ela vai ser nutrida, aumentando assim a sua população. Então, isso vai gerar um crescimento excessivo de algas e de plantas aquáticas. E muitas dessas algas, elas são produtoras de toxinas, mas mesmo as que não produzem toxinas, elas também causam sérios problemas de desequilíbrio ambiental. Então, como é que acontece mais ou menos esse processo de eutrofização? Quando há essa proliferação de algas, a superfície da água ela fica coberta por uma camada verde, uma espuma, que é chamada de floração. E os organismos que estão ali em camadas mais profundas, abaixo dessa camada, eles não vão conseguir receber a luz do sol para realizar a sua fotossíntese e vão acabar morrendo. Então, o oxigênio ali daquele lugar, ele já vai começar a ser reduzido. E com a presença da matéria orgânica, também é necessário que a população de bactérias decompositoras, ela aumente para poder fazer esse trabalho de decomposição. E para que isso aconteça, elas também necessitam de oxigênio. Então, o restante do oxigênio que existia ali, essas bactérias elas vão precisar utilizar, fazendo assim com que essa concentração de oxigênio ela chegue a um nível quase zero, o que vai gerar zonas mortas nesses ecossistemas, desencadeando assim a morte de outros organismos, como peixes e moluscos, por exemplo. Então é como se fosse um ciclo em que um vai se alimentando do outro. E aqui ao lado a gente tem uma representação visual desse processo que eu acabei de falar para vocês, né? Do excesso de nutrientes, que vai gerar uma proliferação algal, gerando assim mais matéria orgânica que precisa ser decomposta, utilizando assim o oxigênio, causando a hipoxia, que é a ausência desse oxigênio. E a eutrofização ela é um processo que pode acontecer tanto de forma natural, que é um processo mais lento, quanto de forma artificial, que vai ser derivada das ações humanas. Então isso vai causar um envelhecimento precoce daquele ecossistema. Mas de ambas as formas, isso vai alterar a qualidade da água. Então como é que esses nutrientes eles chegam até os ecossistemas, né? Principalmente por meio das atividades humanas, como a agricultura, as águas residuais e a indústria. Na agricultura, por conta da utilização de fertilizantes que são à base de fósforo, então geralmente esses fertilizantes eles têm esse nutriente em excesso e a planta ela não consegue absorver aquilo tudo, então o excesso ele vai ser escoado por meio da água da irrigação e vai ser ali despejado no corpo d'água que estiver mais próximo. As águas residuais também, que são os esgotos domésticos e os industriais, que têm uma grande quantidade desses nutrientes, porque eles vão estar presentes nas fezes, na urina, restos de alimentos, detergente, e a maioria dessa água ela não passa por nenhum tipo de tratamento, ela só é despejada diretamente naquele corpo d'água, causando assim a poluição. E também a indústria, por conta do descarte de resíduos que são ricos em compostos nitrogenados e fosfatados. Então aqui ao lado a gente consegue ver uma imagem de um ambiente totalmente eutrofizado, né, com a camada, com a floração algal. E isso vai gerar muitos impactos graves nos ecossistemas aquáticos, porque ameaça tanto a biodiversidade aquática, como também a saúde humana, gerando assim consequências ecológicas e sociais. E eu trouxe algumas para apresentar para vocês. Principalmente a questão da perda da biodiversidade, porque como eu falei, o oxigênio naquele lugar, ele é reduzido e isso causa a morte de muitos organismos aquáticos, levando assim a um empobrecimento aquático, da biodiversidade aquática. A questão da redução da pesca, porque muitas comunidades costeiras elas dependem da pesca, né, para sua sobrevivência, e também tem o peixe como a sua principal fonte de proteína, de alimento. Então, essas comunidades elas vão ser diretamente afetadas pela morte desses animais, causando assim um impacto significativo economicamente e socialmente falando também. Outra consequência é a questão das alterações na cadeia alimentar. Por quê? Pela proliferação de algas, muitas delas que são tóxicas, isso vai prejudicar tanto predadores quanto as presas, né? Gerando assim um desequilíbrio nessa cadeia alimentar. Outra consequência importante são os danos ao turismo. Por quê? Porque a eutrofização ela causa uma degradação visual desses ambientes, desses rios, desses lagos. Por quê? Porque a água ela
vai ter um odor forte, vai ser uma água mais turva, então não vai ter mais nenhum valor estético, não sendo assim mais atrativo para o turismo. Outra consequência importante é a questão da qualidade da água relacionada à saúde humana. Por quê? Porque muitas das algas elas produzem toxinas que são nocivas para nós seres humanos. No caso das cianobactérias, que são as algas verdes e azuladas, que podem causar doenças gastrointestinais, dermatológicas e também hepáticas. Então é uma água que ela fica totalmente imprópria para o consumo, lazer e turismo. E também a questão das zonas mortas, que são as áreas sem oxigênio, tornando assim esses ambientes inóspitos para os seres vivos. A gente vai propor algumas estratégias para mitigar esse processo de eutrofização, como, por exemplo, o uso sustentável de fertilizantes, utilizando técnicas como, por exemplo, a fertilização de precisão, diminui a quantidade de nutrientes que serão depositados ali no ecossistema. E também a questão da agricultura orgânica, que é uma alternativa para diminuir o uso de químicos. Tratamento adequado dos efluentes, como já foi citado anteriormente, o melhoramento do tratamento de esgoto, tanto urbano quanto industrial, que muitas vezes são jogados nos corpos d'água sem nenhum tipo de tratamento ou com um tratamento inadequado. Além de restaurar ecossistemas ripários, criar zonas ripárias vegetadas para filtrar esses nutrientes antes que eles cheguem à água, ou até mesmo restaurar manguezais e pântanos, para que haja a purificação da água e o controle dessa sedimentação do fósforo. Além também da estratégia da questão de leis e regulamentações de políticas públicas, que seriam implementar essas políticas públicas que regulamentem o uso dos fertilizantes, tratamento de esgoto e manejo de resíduos. Além disso, não só implementar, como também ter um tipo de monitoramento da qualidade da água e também monitoramento dessas implementações públicas, de políticas públicas. E, não menos importante, mas um dos principais, é educação e conscientização. E quando a gente trata de educação, não somente no âmbito escolar, não somente para estudantes, mas principalmente para a sociedade como um todo, promovendo essa sensibilização a agricultores, pescadores e toda a sociedade sobre os impactos que esse excesso de nutrientes e a importância de práticas mais sustentáveis vão ter um impacto direto nesse problema da eutrofização. A gente buscou trazer aqui alguns noticiários que mostram que esse é um assunto que está presente nas nossas telas desde há um tempo atrás até os dias atuais e que é mundialmente, tem no Brasil e no mundo. Esse, por exemplo, data de 2021, ele fala sobre a morte de milhões de peixes por falta de oxigênio. Foram 15 toneladas de peixes mortos por conta do processo de eutrofização. Já nesses dois aqui, um data de 2019 e outro de 2024. Esse do Globo de 2019, ele fala sobre um estudo que identificou uma cianobactéria presente na água que intensificou o efeito do Zika, como por exemplo a microcefalia. Essa cianobactéria é um dos fatores que acelerou a morte de células cerebrais, segundo esse estudo. Então, foi constatado que essa cianobactéria, ela se proliferou, teve uma grande quantidade nesse aumento de espécies, justamente por conta do processo de eutrofização. Então, a gente vê o quanto é prejudicial também à saúde humana. E isso é apenas um caso. Já nesse aqui da direita, a gente vê a questão do Rio Pinheiros, em São Paulo, em que consta no noticiário que já foi retirado 58 milhões de quilos de lixo desse rio e que já foi investido quase 100 milhões na coleta desse lixo. Então, a gente vê que são números alarmantes e que preocupam verdadeiramente. Nessas últimas duas reportagens, a gente consegue ver, elas foram de março, do mês passado, março de 2025, e falam a questão, ainda de São Paulo, da questão do Rio Tietê, sobre grupos de fiscalização para coibir esse tipo de combater, a eutrofização, esse problema, em que até a Polícia Ambiental está envolvida. Então, a gente vê que quando a gente busca noticiários, é um dos estados e um dos assuntos que a gente mais vai encontrar, a questão do Rio Tietê. Justamente pela questão de ser um estado muito de grande população, um número populacional grande, e que possui grandes indústrias, talvez
os esgotos não sejam tratados de forma adequada, o descarte de lixo, toda essa questão que já foi apresentada aqui, que já foi levantada. Então, dentre tantas notícias, essas foram as que a gente selecionou para que ficasse mais próximo da gente, que ficasse a nível mundial e que a gente pudesse entender um pouco como é a problemática e como está presente no nosso dia. E quantas consequências ela vem nos trazendo, né? E que existem, sim, algumas soluções e estratégias que podem solucionar esses problemas. Aqui a gente apresenta as nossas referências que foram utilizadas neste trabalho. E ao término do vídeo, vamos deixar 2 questões para que elas possam ajudar a nortear a fixação do conteúdo. Agradecemos a todos pela atenção de ter nos acompanhado e desejamos bons estudos.